Olá, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do capítulo 2 de Livros Poéticos. Antes de mergulharmos nas profundezas deste rico conteúdo, quero expressar minha alegria por tê-los aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido-o a fazer parte da nossa comunidade. Aqui, buscamos crescer juntos na fé, explorando as preciosas lições que a Palavra de Deus tem para nós. Lembre-se, o empenho e a dedicação na caminhada com Cristo são chaves para o sucesso espiritual. Este momento de estudo é uma oportunidade valiosa para nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Antes de prosseguirmos, gostaria de incentivá-los a manter um diálogo contínuo nos comentários. Suas perguntas, insights e experiências enriquecem nossa comunidade e promovem uma troca edificante. Além disso, não deixem de explorar os diversos temas disponíveis em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos preparados com carinho para vocês. Agora, sem mais delongas, desejo a todos um tempo abençoado de estudo. Que este momento nos conduza a uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo guie nossos corações e mentes durante esta jornada. Continuem conosco até o final do vídeo, pois sei que Deus tem revelações preciosas para cada um de nós. Boa aula a todos! E que a paz do Senhor esteja conosco. Esta obra, inserida na seção de livros poéticos da Bíblia, é uma fonte inestimável de sabedoria e reflexão sobre as complexidades da vida e da fé. Hoje, nosso foco recai sobre o intrigante capítulo 2, que desempenha um papel crucial na narrativa de Jó. É aqui que somos confrontados com perguntas fundamentais sobre a natureza de Deus e o propósito do sofrimento humano. Essas questões transcendem o tempo e continuam a ecoar em nossas vidas, despertando a busca por entendimento em meio às adversidades. A narrativa de Jó é como um espelho que reflete nossas próprias lutas, dúvidas e anseios. Ao mergulharmos neste capítulo, somos desafiados a confrontar nossas concepções prévias sobre a relação entre a retidão e as tribulações, levando-nos a indagações profundas sobre a justiça divina. A importância do capítulo 2 é evidente na intensificação do sofrimento de Jó, revelando não apenas sua perseverança, mas também a persistência de Satanás em questionar a integridade da fé humana diante das provações. Aqui, somos convidados a refletir sobre como enfrentamos nossos próprios momentos de desespero e como nossa fé resiste diante das adversidades. Preparem-se para uma jornada de descobertas, questionamentos e, acima de tudo, para a busca por respostas que transcendem as limitações do entendimento humano. Vamos explorar juntos o significado mais profundo do sofrimento, enraizado na sabedoria divina, e descobrir como o livro de Jó continua a oferecer insights transformadores para as nossas vidas. Sintam-se convidados a participar ativamente, compartilhando suas reflexões e dúvidas, pois é no diálogo construtivo que ampliamos nossa compreensão dessas verdades eternas. Estou ansioso para embarcar nessa jornada com todos vocês. Vamos agora adentrar o capítulo 2 de Livros Poéticos e explorar as maravilhas que ele reserva para nós. Boa reflexão a todos! Versículos iniciais, Jó 1.7 a 12 Encontro celestial e desafio de Satanás. Era um dia singular nos domínios celestiais, onde as estrelas cintilavam em um espetáculo cósmico. Eu, um mero observador da grandiosidade divina, testemunhei um encontro celestial que moldaria os destinos na terra. Neste concílio celestial, Deus, na sua soberania, questionou a presença de Satanás. Um diálogo peculiar começou a se desenrolar diante de mim. Satanás, o acusador, já conhecia Jó, um homem notável por sua integridade e devoção a Deus. Aqui, na esfera celestial, o Senhor destaca Jó como exemplo da verdadeira piedade. No entanto, Satanás, astuto e desafiador, indaga se a fé de Jó seria inabalável se seu bem-estar fosse tocado. A apresentação de Jó como íntegro e temente a Deus. Diante deste desafio cósmico, a figura de Jó emerge como protagonista. Ele é apresentado como um homem íntegro, justo e temente a Deus, um testemunho de retidão em meio à humanidade. Seu caráter excepcional torna-se o foco da atenção celestial, como se Deus apontasse para ele como uma joia preciosa em meio ao caos do mundo. Jó, mesmo sem saber, tornou-se o epicentro de uma batalha espiritual que transcendia sua compreensão humana. Sua integridade era tão notória que atraiu a atenção do céu e,
por consequência, o olhar desafiador de Satanás. Permissão divina para testar Jó. Nesse cenário celestial, a surpreendente permissão divina é concedida. Deus, em sua sabedoria incompreensível, autoriza Satanás a tocar na vida e nas posses de Jó, com uma condição: a vida do próprio Jó deveria ser poupada. Este pacto divino estabelece um teste monumental, onde o sofrimento humano torna-se palco para a demonstração da verdadeira essência da fé. Ao permitir que Jó seja afligido, Deus não está revelando fraqueza ou crueldade, mas está lançando um desafio à acusação de Satanás. Essa permissão, paradoxal à nossa lógica terrena, serve como uma revelação da confiança divina na capacidade de Jó de manter sua fé, independentemente das circunstâncias adversas. Assim, o palco está montado para uma narrativa épica que transcende as fronteiras entre o divino e o terreno. O sofrimento iminente de Jó é selado nesse encontro celestial, ecoando através das eras como uma história que desafia as noções convencionais sobre a justiça de Deus e o propósito do sofrimento humano. Autoria desconhecida e possíveis períodos de escrita, uma voz anônima na antiguidade. Ao folhear as páginas do livro de Jó, mergulho em um mistério profundo. A autoria dessa obra-prima permanece envolta em sombras. Nenhum nome é atribuído ao seu texto, nenhum profeta ou líder conhecido reivindica a paternidade literária. A autoria anônima confere a Jó uma singularidade intrigante entre os livros bíblicos. Esse anonimato, longe de ser uma lacuna, adiciona uma camada de universalidade à narrativa. É como se o autor, ao permanecer nas sombras, convidasse cada leitor, ao longo das eras, a encontrar-se com as palavras não como uma mensagem pessoal, mas como um eco da condição humana diante do mistério de Deus e do sofrimento. As possíveis datas de escrita flutuam em meio à névoa do passado. Alguns indícios linguísticos e temáticos apontam para uma possível composição durante o período patriarcal ou até mesmo no exílio babilônico. No entanto, como um historiador que investiga vestígios do passado, não posso cravar uma data específica. A autoria permanece como um segredo guardado nos anais da história. Elementos que indicam antiguidade e relevância teológica, raízes profundas na experiência humana. Ao observar os elementos intrínsecos ao livro de Jó, percebo as marcas do tempo que ecoam através das eras. A riqueza linguística, os costumes descritos e a própria teologia apresentada revelam raízes profundas na antiguidade. A narrativa não se prende a um contexto histórico específico, mas transcende as fronteiras do tempo, capturando a essência universal da experiência humana. A relevância teológica desta obra se destaca como um farol em meio às incertezas da existência. Os questionamentos audaciosos de Jó, os diálogos entre amigos e a resposta divina proporcionam um arcabouço teológico que desafia e conforta, uma busca sincera pela compreensão dos desígnios divinos em face do sofrimento. Ainda que o autor permaneça no anonimato e a data de escrita permaneça um enigma, a mensagem atemporal de Jó ressoa com a humanidade em sua jornada através do tempo. É como se o livro, ao ser desvendado em cada geração, revelasse novas nuances de sabedoria e entendimento, erguendo-se como um monumento literário que transcende as limitações temporais. Jó, o homem de Uz, entre terras conhecidas e virtudes inabaláveis. Ao adentrar a história de Jó, encontro um homem cuja identidade está entrelaçada com a terra de Uz. Não uma terra fictícia, mas um local tangível, mencionado nas escrituras como a sua morada. Uz, situada a leste de Edom, emerge como o cenário onde Jó, figura enigmática, construiu sua vida. As conexões geográficas delineiam um mapa que se entrelaça com outros relatos bíblicos. Uz, não isolada, compartilha proximidade com Temã, lar de Elifaz, um dos amigos de Jó. A complexidade da geografia bíblica, como peças de um quebra-cabeça divinamente orquestrado, destaca a realidade de Uz e insere Jó nas tramas interconectadas da narrativa sagrada. Jó, contudo, não é apenas um nome associado a uma localidade. Ele se ergue como um retrato de virtudes em um contexto desafiador. Íntegro, reto e temente a Deus são atributos que delineiam a sua essência. Sua integridade transcende a mera observância de normas, é um traço de caráter que resplandece em suas ações e na devoção reverente a Deus. A riqueza de Jó, contada em rebanhos e bens materiais, evoca paralelos com os dias de Abraão. Nesse cenário patriarcal,
onde a medida de prosperidade se traduz em animais e filhos, Jó se destaca como uma figura que vive os princípios de uma era distante. Ao lançar o olhar sobre a narrativa, a ausência de referências às instituições israelitas sinaliza um contexto patriarcal, um mundo que precede as leis do Sinai. Aqui, em meio a relatos de tempos passados, Jó vive uma fé e um estilo de vida que ecoam as práticas dos patriarcas. Seu longo viver, atingindo 140 anos, ressoa com as idades alcançadas pelos antigos patriarcas. Jó se torna, assim, mais que um habitante de Uz, ele personifica um modo de vida, uma fé inabalável, e sua presença na narrativa transcende as fronteiras do tempo, ecoando através dos séculos como um exemplo de integridade e devoção. Companheiros na adversidade, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao entrar no segundo capítulo desta intrigante saga de Jó, sou apresentado aos três amigos que, num momento de profunda aflição, surgem como sombras consoladoras. Elifaz, Bildade e Zofar, provenientes de diversas regiões e contextos, convergem para oferecer conforto ao amigo que enfrenta um turbilhão de provações. Elifaz, o temanita, emerge como o primeiro a endereçar palavras a Jó. Sua origem edomita traz consigo nuances da descendência de Esaú, estabelecendo uma ligação geográfica e genealógica. A dinâmica do diálogo revela uma tentativa de Elifaz em discernir as razões por trás das aflições de Jó, culminando em uma perspectiva que associa sofrimento a transgressões. Bildade, o suíta, entra na conversa, trazendo consigo uma herança ligada a Abraão e Quetura. Seus discursos seguem a linha dos amigos, apontando para uma justiça divina que conecta a aflição de Jó a ações supostamente pecaminosas. A dinâmica se intensifica, as palavras fluem, mas Jó permanece inabalável em sua busca por respostas. Zofar, de origem naamatita e praticamente desconhecido em sua genealogia, junta-se ao coro de conselheiros. Seu discurso assume um tom mais acusatório, sugerindo que o sofrimento de Jó é diretamente proporcional à sua suposta iniquidade. A narrativa, entrelaçada pelos diálogos, intensifica a tensão entre a busca por respostas e a defesa da integridade por parte de Jó. Os discursos desses amigos, embora carregados de teologia e compreensão moral, revelam uma lacuna, a incapacidade de compreender o propósito divino no sofrimento de Jó. O paradoxo entre a convicção dos amigos e a perplexidade de Jó cria um ambiente de tensão e questionamento. Os discursos de Elifaz, Bildade e Zofar estabelecem um palco para explorar as complexidades teológicas do sofrimento humano. No entanto, enquanto seus argumentos buscam vincular as circunstâncias de Jó a uma equação moral, Jó, em sua dor profunda, clama por um entendimento mais profundo da justiça divina. Assim, entre os discursos que se desenrolam no capítulo 2, percebo uma dança delicada entre a amizade bem-intencionada dos consoladores e a intrincada busca de Jó por um significado mais profundo. Nesse palco de palavras, surge a promessa de uma narrativa que transcenderá as limitações humanas, levando-me a contemplar não apenas o sofrimento visível, mas as complexidades da interação divina no tecido da existência humana. No segundo capítulo do livro de Jó, somos apresentados a uma continuação da narrativa intrigante que descreve as adversidades enfrentadas por Jó. Ao término do primeiro capítulo, Jó, o homem íntegro e temente a Deus, perdeu subitamente seus bens, rebanhos, e de maneira mais devastadora, seus filhos. Esse desenrolar de tragédias é resultado de uma espécie de encontro celestial, onde Satanás desafia a integridade de Jó, questionando se ele permaneceria fiel a Deus em meio a perdas inimagináveis. Ao iniciarmos o segundo capítulo, somos novamente transportados para o cenário celestial, onde Deus e Satanás mais uma vez dialogam. Deus destaca a firmeza da fé de Jó, apesar das adversidades extremas. Satanás, por outro lado, sugere que a saúde física de Jó é a chave para testar sua lealdade. Surpreendentemente, Deus permite que Satanás atinja o próprio corpo de Jó, mas com a condição de que sua vida seja preservada. Assistimos então a uma transformação drástica na vida de Jó. Antes um homem próspero, respeitado e abençoado com uma família numerosa, Jó agora se encontra coberto de chagas, sentado em cinzas, raspando-se com cacos de cerâmica. Esse contraste entre sua vida anterior e a atual é impactante, servindo como um lembrete vívido da fragilidade da existência humana e da imprevisibilidade dos caminhos de Deus. O texto nos oferece uma visão única e comovente da reação inicial de Jó diante de sua situação desesperadora.
Ele usa um caco de cerâmica para raspar as feridas, buscando alívio momentâneo da dor física que agora é parte integrante de sua vida. No entanto, mesmo em meio a essa intensa angústia, Jó não amaldiçoa a Deus. Sua resistência inicial em culpar a divindade é notável, revelando a profundidade de sua devoção e fé inabalável. Esse capítulo não apenas nos apresenta as queixas compreensíveis de Jó diante de sua calamidade, mas também destaca sua resiliência e adoração contínua a Deus. Em vez de amaldiçoar o Criador, Jó questiona o propósito dessas provações, expressando sua dor de maneira honesta. Ele se recusa a aceitar as sugestões de sua esposa para amaldiçoar a Deus e morrer, optando por manter sua integridade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Neste ponto da narrativa, somos confrontados não apenas com o sofrimento físico de Jó, mas também com a profunda batalha emocional e espiritual que ele enfrenta. Sua resistência em culpar a Deus é um testemunho eloquente de sua confiança e reverência, mesmo quando confrontado com o inexplicável. Em resumo, o capítulo 2 de Jó oferece uma continuação envolvente e comovente da história desse homem justo que enfrenta provações inimagináveis. Explora as queixas legítimas de Jó diante de suas adversidades, destaca o contraste entre sua vida passada e presente, e nos convida a refletir sobre a natureza da fé em meio ao sofrimento. Naquele momento crucial, quando minha alma estava mergulhada em angústia e minhas perguntas pairavam como nuvens escuras sobre minha mente, algo extraordinário aconteceu. Deus, o Todo-Poderoso, escolheu revelar sua presença de uma maneira sobrenatural. Um redemoinho, uma manifestação celestial, prenunciou a chegada divina. Meu coração acelerou diante dessa imponente apresentação, e um temor reverente se apossou de mim. E então, das entranhas do redemoinho, a voz de Deus ecoou. Cada palavra carregava consigo a autoridade do Criador, e eu, Jó, estava prestes a testemunhar a majestade de Deus se revelando na criação e na natureza. Era como se o próprio cosmos estivesse prestes a revelar seus segredos divinos. As palavras de Deus não vieram como respostas diretas às minhas perguntas ou como justificativas para o meu sofrimento. Em vez disso, Deus escolheu uma abordagem notável. Ele começou a fazer uma série de perguntas impressionantes, perguntas que transcendiam minha compreensão humana. Essas indagações divinas abordavam a fundação do universo, os alicerces da Terra, as complexidades da natureza e a ordem cósmica. Ao lançar essas perguntas, Deus não estava apenas destacando sua soberania sobre a criação, mas também me convidando a refletir sobre a grandiosidade do seu plano divino. Cada pergunta era um convite para contemplar a sabedoria e o poder por trás de cada aspecto do universo. Era como se ele estivesse me convidando a revisitar minhas próprias limitações humanas e a reconhecer a vastidão de seu conhecimento. O propósito dessas perguntas transcendentais não era me humilhar ou repreender, mas sim convidar-me a uma compreensão mais profunda do que está além da minha visão limitada. Deus estava revelando seu papel como mestre arquiteto, o Senhor da criação, e eu, Jó, estava sendo convidado a reconhecer a grandiosidade divina diante da qual minhas perguntas humanas desvaneciam. Essa experiência transformadora teve um impacto profundo em mim. Enquanto as perguntas divinas ecoavam em meus ouvidos, percebi minha própria limitação e a insensatez das minhas queixas. Era como se uma luz celestial iluminasse a escuridão da minha compreensão, levando-me a aceitar a grandeza de Deus e a render-me à sua vontade soberana. Portanto, o capítulo 38 de Jó não foi apenas um encontro divino, mas uma revelação extraordinária da majestade de Deus. As perguntas divinas foram mais do que meros inquéritos, eram uma jornada espiritual que redefiniu minha perspectiva, levando-me a reconhecer que, apesar das minhas dores, Deus era infinitamente maior do que qualquer circunstância terrena. Após minha jornada dolorosa, cheguei a um ponto de profundo arrependimento e reconhecimento da soberania divina. Era como se as escamas caíssem dos meus olhos e eu enxergasse a verdade que estava além do meu entendimento limitado. A primeira etapa desse processo foi minha resposta humilde ao Senhor. Com palavras sinceras, reconheci a magnitude do poder de Deus e minha própria insignificância diante dele. O arrependimento não era apenas uma expressão de pesar pelas minhas queixas, mas uma entrega completa à vontade de Deus. Eu me encontrei diante do Altíssimo, reconhecendo que sua sabedoria transcendia a minha compreensão. Nesse contexto de humildade, Deus dirigiu sua repreensão aos meus amigos. Suas palavras eram como um eco divino,
apontando para a distorção em suas teologias e a inadequação de suas respostas. Apesar de suas boas intenções, Deus os repreendeu por não terem falado corretamente a meu respeito. A verdadeira natureza da minha aflição e a justiça de Deus estavam além da compreensão deles. Mas o caminho para a restauração não se limitou à repreensão. Deus também instruiu meus amigos a oferecerem sacrifícios como parte do processo de reconciliação. 7 novilhos e 7 carneiros simbolizavam uma busca intensa pela reconciliação divina, destacando a gravidade do pecado deles em suas palavras distorcidas. Era um ato solene, uma restauração através do sacrifício e da busca sincera pelo perdão. A resposta de Deus não foi apenas repreensão e instruções rituais, foi também um ato de generosidade divina. Ele restaurou em dobro tudo o que eu havia perdido. Essa bênção manifestou-se não apenas em termos de riqueza material, mas também em uma nova família. 7 filhos e 3 filhas foram dados a mim, uma expansão do que eu já havia experimentado anteriormente. Além disso, Deus abençoou os últimos dias da minha vida com uma longevidade notável. Vivi 140 anos, testemunhando gerações futuras e experimentando a continuidade do seu favor. Minha vida, que tinha conhecido a dor e o sofrimento, foi restaurada de maneira que ultrapassou minhas expectativas mais otimistas. A jornada pela qual passei, desde o sofrimento até a restauração, tornou-se uma narrativa poderosa de como a fidelidade a Deus e o arrependimento genuíno podem resultar em bênçãos inimagináveis. Deus não apenas restaurou o que havia sido perdido, mas superou as expectativas, demonstrando sua misericórdia abundante e seu compromisso de abençoar aqueles que o buscam com sinceridade. Essa experiência profunda reforçou minha confiança no caráter redentor do Senhor e seu desejo de restaurar aqueles quebrantados de coração. Minha jornada através do livro de Jó não foi apenas uma experiência intelectual, mas uma jornada profunda de reflexão e descoberta pessoal. Ao observar a vida de Jó, suas lutas, seus questionamentos e, finalmente, sua restauração, encontrei lições transformadoras que ecoaram em minha própria caminhada de fé. A primeira lição que extrai do livro de Jó foi a importância da paciência e da perseverança em meio às adversidades. Assim como Jó suportou inimagináveis perdas e sofrimentos, percebi que minha fé seria testada em momentos difíceis. Aprendi a não desistir diante dos desafios, mas a confiar na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Outra reflexão profunda foi a conexão das experiências de Jó com os desafios diários que todos enfrentamos. A dor, a incerteza e a angústia não são exclusivas de um indivíduo, mas são aspectos universais da existência humana. Ao olhar para as queixas de Jó e suas interações com os amigos, encontrei ressonância com meus próprios momentos de dúvida e questionamento. O livro de Jó me proporcionou uma compreensão mais profunda do propósito do sofrimento na fé. Em vez de encarar as tribulações como castigos divinos, aprendi a enxergar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual, assim como Jó emergiu de suas provações fortalecido e mais próximo de Deus. Percebi que minhas próprias lutas poderiam ser uma via para um relacionamento mais profundo com o divino. A aplicação pessoal dessas lições tornou-se uma bússola em minha vida diária. Nos momentos de aflição, recordo-me da paciência de Jó e busco a perseverança que ele exemplificou. Encontro consolo ao compartilhar minhas preocupações e dúvidas com Deus, sabendo que Ele é o ouvinte atento que compreende minhas inquietações. Além disso, compreendi a importância de ser um amigo compassivo diante do sofrimento alheio. Inspirado pelas interações de Jó com seus amigos, busco ser alguém que oferece apoio e compreensão, em vez de juízo precipitado. A empatia e a compaixão tornaram-se elementos centrais em minhas relações, modeladas pelo exemplo do livro de Jó. Em resumo, a aplicação pessoal do livro de Jó transformou minha perspectiva sobre o sofrimento, a fé e a comunidade. Encontrei em suas páginas uma fonte de sabedoria temporal que continua a iluminar minha jornada espiritual. Ao internalizar as lições de Jó, descobri um novo significado no propósito do sofrimento e uma renovada confiança na fidelidade de Deus, independentemente das circunstâncias. Chegando ao final desta jornada exploratória pelo livro de Jó, percebo que os ensinamentos desse texto transcendem as páginas antigas e continuam a ressoar profundamente em minha alma. Ao recapitular os pontos discutidos, é inegável a complexidade teológica e literária que permeia essa obra extraordinária.
O encontro celestial no início do livro, onde Satanás desafia a integridade de Jó diante de Deus, é um momento que nos faz refletir sobre as forças espirituais que atuam nos bastidores de nossas vidas. É uma introdução intrigante que estabelece o palco para a trajetória de Jó, um homem íntegro e temente a Deus. A autoria desconhecida e as incertezas em relação à data da escrita destacam a atemporalidade e a relevância teológica do livro. Os elementos que indicam sua antiguidade, aliados à profunda sabedoria expressa, suscitam uma compreensão de que os dilemas apresentados por Jó transcenderam as eras e ainda ecoam em nossas próprias reflexões sobre Deus, sofrimento e fé. Ao mergulhar na identidade de Jó como habitante de Uz e examinar suas características como homem íntegro e temente a Deus, vejo paralelos com minha própria busca por integridade e temor do Senhor em meio às complexidades da vida cotidiana. Jó se torna mais do que um personagem bíblico, ele se torna um espelho no qual posso refletir minhas próprias aspirações espirituais. A dinâmica dos diálogos entre Jó e seus amigos revela a complexidade das relações humanas diante do sofrimento. As tentativas de explicar o inexplicável, por vezes, resultam em acusações e julgamentos. Aprendo com esses diálogos a importância da compaixão e do silêncio respeitoso diante do sofrimento alheio. As queixas de Jó, sua resistência inicial em culpar a Deus, são momentos de sinceridade e vulnerabilidade que ressoam em nossas próprias experiências de desespero. A força de Jó não está apenas em sua paciência, mas também em sua capacidade de expressar honestamente suas emoções perante o Criador. A chegada sobrenatural de Deus, marcada pelas perguntas divinas sobre a criação e a natureza, é um ponto culminante que nos convida a contemplar a grandiosidade de Deus. Essas perguntas não buscam apenas revelar o conhecimento de Jó, mas despertar uma consciência mais profunda sobre a soberania divina que permeia toda a criação. O capítulo final, com suas fases de restauração após o arrependimento de Jó, não é apenas o desfecho de uma narrativa, mas um lembrete de que, mesmo diante das perdas mais devastadoras, a esperança e a restauração podem emergir. O pedido de sacrifícios e a bênção e prosperidade restabelecidas na vida de Jó são testemunhos da fidelidade restauradora de Deus. Ao aplicar pessoalmente essas lições em minha vida, percebo uma transformação significativa em minha compreensão do sofrimento, da fé e da comunidade. O livro de Jó tornou-se mais do que uma história antiga, ele se tornou um guia prático para enfrentar os altos e baixos da existência humana. Em conclusão, a complexidade teológica e literária do livro de Jó desafia e inspira. Essa obra-prima bíblica não apenas responde a perguntas antigas, mas continua a suscitar questionamentos profundos sobre a natureza de Deus e o propósito do sofrimento. Cada página revela camadas de sabedoria divina, convidando-nos a uma jornada de descoberta espiritual contínua. Em meio à tempestade de provações que assolou minha vida, encontrei consolo e resignação no poderoso versículo de Jó 1:21. As palavras do patriarca Jó, expressas em um momento de extrema perda e sofrimento, ecoam em meu coração como um hino de aceitação e confiança no plano divino. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa declaração profunda transcende o desespero circunstancial e revela a essência da fé inabalável de Jó. Em sua nudez, Jó reconhece a fragilidade da existência humana, desde o momento do nascimento até o inevitável retorno à terra. Contudo, sua fé resplandece na aceitação serena do dar e tomar divino. A imagem visual que surge diante de meus olhos enquanto pondero essas palavras é poderosa. Vejo Jó, despojado de tudo o que possuía, de pé diante do Criador com as mãos estendidas em um gesto de entrega. Seu semblante, apesar das lágrimas, reflete uma confiança inabalável no Deus que dá e toma, no Deus cujo nome é digno de ser bendito. A representação visual enfatiza a simplicidade e a complexidade dessa afirmação. A nudez simboliza a vulnerabilidade humana, a falta de pretensões diante da divindade. As mãos abertas expressam não apenas a perda, mas também a aceitação, o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. Em meu próprio caminhar, encontro conforto e desafio nesse versículo. Ele me convida a encarar a verdade nua e crua da existência, reconhecendo que tudo o que tenho é um presente temporário do Criador. A imagem de Jó, com sua postura resignada, inspira-me a enfrentar as adversidades com a mesma confiança e a render-me à soberania de Deus. No turbilhão da vida,
onde os ventos da incerteza sopram ferozmente, Jó 1:21 é uma âncora de fé. Assim como Jó, sou chamado a proclamar a bendição do nome do Senhor, não apenas nos momentos de bonança, mas também nos períodos de perdas e desafios. Esta passagem torna-se, para mim, mais do que palavras escritas, ela se torna um lembrete constante da minha dependência de Deus e da necessidade de bendizer seu nome em todas as circunstâncias. Ao alcançar o capítulo 42 do livro de Jó, encontro um momento de redenção e restauração que ressoa profundamente em meu coração. O versículo-chave, Jó 42:10, revela o clímax dessa jornada de sofrimento e fé, onde o Senhor, em sua misericórdia, vira o cativeiro de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Essa narrativa de restauração se desdobra diante de meus olhos como uma paisagem de esperança e renovação. A imagem que surge em minha mente é uma ilustração simbólica da transformação positiva na vida de Jó. Visualizo Jó ajoelhado em oração, não em busca de alívio pessoal imediato, mas intercedendo pelos amigos que, mesmo em seus conselhos equivocados, necessitam da graça divina. A cena revela uma mudança de perspectiva notável. Jó, que enfrentou a perda de familiares, saúde e bens, encontra forças para orar pelos amigos que o acusaram e mal compreenderam. Sua atitude compassiva em meio ao próprio sofrimento desempenha um papel crucial na obra divina de virar o cativeiro. A ilustração simbólica retrata não apenas a restauração material, mas, mais profundamente, a restauração das relações e da comunhão. Vejo a mão generosa de Deus restituindo a Jó não apenas o que ele perdeu, mas duplicando essas bênçãos. A multiplicação é um sinal tangível da abundância da graça divina. A compreensão da resposta de Deus a Jó nos convida a refletir sobre o poder do perdão, da intercessão e da capacidade de abençoar mesmo quando somos injustiçados. Essa virada no cativeiro destaca a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias e a restauração completa que ele traz à vida daqueles que confiam em ele. Ao meditar sobre Jó 42:10, sou desafiado a examinar minhas próprias atitudes diante das adversidades e das relações difíceis. A imagem da restauração de Jó não é apenas um episódio isolado, é um convite divino para que eu também participe desse processo transformador por meio da oração, do perdão e da busca pela reconciliação. A mensagem que ressoa é clara: Deus é capaz de virar qualquer cativeiro, restaurando não apenas o que foi perdido, mas também promovendo um crescimento espiritual profundo e duradouro. A minha esperança se firma na certeza de que, assim como Jó, posso experimentar a restauração completa quando me entrego à graça e à vontade divina. Ao me deparar com a descrição do encontro celestial nos versículos iniciais do livro de Jó, Jó 1:7-12, uma imagem conceitual ganha vida em minha mente. Visualizo uma cena celestial majestosa, onde a corte celestial se reúne diante do trono de Deus. Uma ilustração artística dessa cena se desenha em minha mente, destacando a presença de seres celestiais, e no centro, Deus presidindo sobre toda a criação. Na imagem, vejo Satanás, o acusador, aproximando-se do trono divino. Seu propósito, revelado na narrativa, é acusar Jó diante de Deus, questionando a genuinidade da devoção de Jó. Há uma tensão palpável na cena, uma representação artística que captura o conflito entre as forças celestiais. Deus, na sua soberania, permite esse encontro e até mesmo questiona Satanás sobre a piedade de Jó. A imagem destaca a permissão divina para testar Jó, um ponto crucial para compreender a narrativa e os desafios enfrentados pelo justo homem de Uzi. A ilustração artística ressalta a seriedade e a importância desse encontro celestial. As figuras angelicais ao redor testemunham o diálogo entre Deus e Satanás, representando a atenção divina aos eventos na Terra. Cada detalhe na imagem é projetado para transmitir a magnitude desse momento cósmico. Essa representação visual não apenas enfatiza a complexidade teológica da narrativa, mas também destaca a realidade de um conflito espiritual que vai além do entendimento humano. A permissão divina para testar Jó revela uma dimensão mais profunda da providência de Deus, onde até mesmo o adversário está sujeito à vontade soberana do Altíssimo. Ao contemplar essa imagem conceitual do encontro celestial, sou instigado a refletir sobre a complexidade do plano divino e a confiança que Jó demonstrou mesmo diante dos desafios mais extraordinários.
Essa visão artística torna tangível a batalha espiritual que ocorre nos bastidores, enquanto Deus, em sua sabedoria insondável, permite que o caráter de Jó seja testado para o seu propósito supremo. A imagem conceitual que se forma em minha mente retrata uma cena de profundo significado, na qual Jó e seus amigos se encontram para iniciar os diálogos sobre o sofrimento e a justiça divina. Visualizo uma composição que transmite a seriedade e a complexidade das discussões que se desdobrarão. No centro da imagem está Jó, uma figura que carrega não apenas o fardo de seu sofrimento físico, mas também o peso das perguntas não respondidas. Sua postura reflete uma mistura de angústia e determinação, pois ele se prepara para compartilhar suas experiências e anseios com seus amigos. Ao redor de Jó, vejo seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Cada um deles representa uma perspectiva distinta sobre a relação entre o sofrimento humano e a justiça divina. Suas expressões faciais e gestos sugerem uma combinação de compaixão, perplexidade e até mesmo julgamento. A luz na cena é difusa, criando uma atmosfera de introspecção. As sombras lançadas pelas figuras destacam a gravidade do tema que será abordado nos próximos diálogos. A imagem captura o momento antes do início das discussões, onde a tensão no ar é palpável. As expressões faciais de Jó e seus amigos são elementos-chave da imagem, transmitindo as emoções complexas que permeiam esses diálogos. As rugas no rosto de Jó narram a história de suas provações, enquanto as faces dos amigos revelam um misto de curiosidade, preocupação e, em alguns casos, uma confiança aparente na relação entre sofrimento e pecado. Essa representação visual não apenas introduz os personagens principais, mas também estabelece um cenário simbólico para os debates que se seguirão. A escolha de representar esse momento inicial destaca a importância desses diálogos como uma resposta humana às questões universais sobre dor, justiça e a natureza divina. Ao mergulhar nessa imagem conceitual, sou lembrado da complexidade das discussões que se desdobram nos capítulos seguintes do livro de Jó. Cada figura na cena desempenha um papel crucial na exploração dessas questões fundamentais, e a representação visual enfatiza a profundidade emocional e teológica desses encontros. Neste versículo-chave, sinto-me imerso na grandiosidade da resposta divina a Jó. É um momento singular e impactante, no qual o Senhor responde não de maneira convencional, mas de um redemoinho, um símbolo poderoso de sua manifestação majestosa. Visualizo o redemoinho como uma força da natureza, uma presença imponente que transcende as compreensões humanas. Sua forma circular e em constante movimento reflete a infinitude e a insondabilidade do conhecimento de Deus. Ao mesmo tempo em que o redemoinho representa uma manifestação tempestuosa, também simboliza a presença divina que está além da compreensão humana. As palavras proferidas pelo Senhor ecoam como trovões dentro desse redemoinho, ressoando com autoridade e majestade. A pergunta dirigida a Jó, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento, ressoa não apenas nos ouvidos de Jó, mas ecoa através dos séculos, desafiando a compreensão limitada da humanidade diante da sabedoria divina. A escolha do redemoinho como meio de comunicação destaca a soberania e a transcendência de Deus. Ele não responde a Jó de maneira comum, mas utiliza um fenômeno natural para transmitir sua mensagem. Isso me faz refletir sobre a humildade necessária diante da grandeza divina, uma vez que a resposta vem de uma fonte que ultrapassa a compreensão humana. Esse redemoinho não é apenas uma expressão visual da presença divina, mas também representa a tempestade de emoções e questionamentos que atormentavam o coração de Jó. É como se o próprio ambiente refletisse a intensidade do conflito espiritual e existencial que Jó enfrentava. Ao explorar esse versículo, percebo que a resposta de Deus vai além de simplesmente fornecer explicações, ela convida Jó a reconhecer a limitação de sua compreensão diante da vastidão da sabedoria divina. O redemoinho, como imagem, destaca a necessidade de humildade diante de Deus, reconhecendo que sua sabedoria transcende as fronteiras da compreensão humana. Assim, diante desse redemoinho divino, sou levado a contemplar a grandiosidade de Deus, sua soberania e a importância da humildade na busca por respostas diante dos mistérios da existência. Este é um momento sublime que desafia não apenas Jó, mas a todos nós, a refletir sobre quem somos diante do Criador que se manifesta na tempestade.
Ao contemplar a imagem conceitual que representa as fases da restauração na vida de Jó, sou envolvido por uma narrativa visual que ilustra de maneira impactante o processo pelo qual Jó passou em sua jornada de aflição e restauração. A primeira fase dessa jornada é marcada pelo arrependimento profundo de Jó. Visualizo essa etapa como um momento de reflexão profunda, onde Jó, em meio à sua angústia, reconhece a limitação de sua compreensão diante da soberania divina. A imagem retrata Jó em uma postura humilde, talvez de joelhos, expressando contrição diante do Deus que responde do redemoinho. A segunda fase é representada pelos sacrifícios. A imagem mostra Jó oferecendo os 7 novilhos e 7 carneiros, um gesto que vai além de um simples ritual. Esses sacrifícios simbolizam não apenas um ato cerimonial, mas um coração quebrantado e uma disposição para obedecer aos mandamentos divinos. Vejo Jó, com sinceridade, buscando a reconciliação com Deus por meio dessas ofertas. A terceira fase, e talvez a mais impactante, é a manifestação das bênçãos divinas. A imagem destaca a transformação na vida de Jó, agora restaurado e abençoado em dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, 7 filhos e 3 filhas, uma representação visual da abundância que Deus derramou sobre Jó. Essa fase é marcada por uma atmosfera de alegria, plenitude e reconhecimento da fidelidade divina. A narrativa visual desse infográfico capta a profundidade do processo de restauração na vida de Jó. Cada fase é intrinsecamente ligada à seguinte, formando um ciclo de transformação e renovação. Essa representação gráfica não apenas ilustra as experiências de Jó, mas também nos desafia a refletir sobre nossas próprias jornadas de restauração. Ao contemplar essa imagem, sou levado a considerar como o arrependimento, os sacrifícios e as bênçãos divinas se entrelaçam em minha própria jornada espiritual. Essas fases não são apenas eventos isolados, mas uma narrativa contínua de redenção que se desdobra quando nos rendemos ao processo de restauração divina em nossas vidas. Ao contemplar o versículo-chave Jó 42.5-6, sou profundamente impactado pela expressão sincera de Jó diante de Deus. Sua declaração, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás, revela um anseio por um diálogo autêntico com o Criador. A imagem que essa passagem evoca em minha mente é a de Jó, em um ato de humildade, buscando a sabedoria divina com um coração aberto. A representação visual desse versículo destaca a jornada de Jó de um conhecimento teórico para uma experiência íntima com Deus. Antes, Jó reconhece que só o conhecia de ouvir falar, uma compreensão limitada baseada em relatos e histórias transmitidas. Contudo, agora, a imagem revela uma transformação notável, os olhos de Jó veem o próprio Deus. Essa mudança não é apenas visual, mas uma transformação do entendimento e da percepção espiritual. Jó passa de uma fé baseada em relatos para uma fé fundamentada em uma experiência pessoal e revelação direta. Essa imagem simboliza a profundidade da comunhão que Jó ansiava, indo além das palavras e alcançando a compreensão íntima do Criador. Nesse momento de encontro com Deus, percebo que Jó não está apenas em busca de respostas para suas perguntas, mas está aberto para receber o ensino divino. Sua disposição em ouvir e aprender reflete uma postura de submissão diante da sabedoria insondável de Deus. A imagem destaca esse momento como um marco crucial na jornada espiritual de Jó, onde a revelação direta de Deus transforma sua compreensão e crença. Ao refletir sobre essa representação visual, sou desafiado a buscar um encontro mais profundo com Deus em minha própria jornada espiritual, assim como Jó, anseio por uma transformação em minha compreensão, passando de uma fé superficial para uma conexão mais íntima e pessoal com o divino. Que a humildade de Jó inspire meu próprio desejo de escutar, aprender e ver Deus com olhos espirituais renovados. Ao concluir a exploração do capítulo 2 de Livros Poéticos, percebo que cada palavra e experiência compartilhada revelam uma riqueza insondável de sabedoria divina. Este capítulo, centrado na jornada de Jó, não é apenas um relato antigo, mas uma fonte atemporal de reflexão e aprendizado. Os principais aprendizados deste capítulo tornam-se faróis luminosos em minha jornada espiritual. A resistência inicial de Jó diante do sofrimento, sua queixa sincera, os diálogos com os amigos, e acima de tudo, a resposta soberana de Deus por meio de um redemoinho, todos esses elementos convergem para formar uma narrativa única e rica em lições.
A imagem final que escolhi para simbolizar essa conclusão é um poderoso símbolo de superação e crescimento espiritual. Representa não apenas a jornada de Jó, mas também a minha própria jornada e a de todos os que se dedicam a explorar as verdades profundas da fé. Nessa imagem, vejo não apenas um indivíduo, mas uma comunidade de buscadores da verdade, unidos na compreensão de que a verdadeira sabedoria é encontrada na humildade diante de Deus. Essa conclusão não é o fim, mas um convite para a aplicação pessoal dessas verdades. A imagem destaca que a superação e o crescimento espiritual não são eventos isolados, mas um processo contínuo. Assim como Jó experimentou restauração após arrependimento, vejo a promessa de restauração em minha própria vida quando me volto sinceramente para Deus. Ao contemplar a imagem final, reflito sobre como posso aplicar esses ensinamentos em minha vida cotidiana. Como posso incorporar a humildade de Jó em meu diálogo com Deus e com os outros? Como posso resistir à tentação de culpar a Deus diante das adversidades, mantendo a confiança na soberania divina? Essas são as perguntas que ecoam em meu coração, guiando-me para uma aplicação prática dessas lições profundas. Em última análise, concluo este capítulo não apenas com conhecimento teórico, mas com um desejo renovado de crescer espiritualmente. Que esta jornada através do livro de Jó continue a moldar e transformar não apenas minha compreensão teológica, mas também meu caráter e atitudes. Que eu, assim como Jó, possa dizer com convicção: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que essa visão renovada guie a cada passo da minha jornada de fé. Questionário do capítulo 2 para melhor fixação. Pergunta 1. Quem é o autor do livro de Jó? Em que data e período o livro foi escrito? Resposta. O autor do livro de Jó não é especificamente identificado. A data exata e o período de escrita também são incertos. No entanto, muitos estudiosos sugerem que o livro pode ter sido escrito por volta do período patriarcal, possivelmente entre os séculos XV e VI a.C. Pergunta 2. Qual o principal assunto do livro? Resposta. O principal assunto do livro de Jó é o sofrimento humano e a questão do porquê o sofrimento acontece, mesmo a pessoas justas. O livro aborda temas como a justiça divina, a fé diante do sofrimento e a soberania de Deus. Pergunta 3. Quem foi Jó? Resposta. Jó era um homem rico e íntegro que viveu na terra de Uz. Ele era conhecido por sua retidão e temor a Deus. Apesar de sua prosperidade, Jó enfrentou uma série de tragédias que testaram sua fé e paciência. Pergunta 4. Apesar de não podermos afirmar, algumas evidências nos levam a crer que Jó viveu no período patriarcal. Cite algumas destas evidências. Resposta. Algumas evidências que sugerem um contexto patriarcal incluem a medida de riqueza em animais, referências a locais que se alinham com a geografia patriarcal, a ausência de citações sobre instituições israelitas e o estilo de vida patriarcal refletido nas práticas de Jó. Pergunta 5. No capítulo 2 do livro aparecem os amigos de Jó. Quem eram eles? Resposta. Os amigos de Jó são Elifaz, Bildade e Zofar. Mais tarde, Eliú também se junta às discussões. Pergunta 6. Qual era a principal queixa de Jó em seu discurso? Resposta. A principal queixa de Jó em seu discurso era o seu sofrimento aparentemente injusto e a incapacidade de compreender por que Deus permitiria que coisas tão terríveis acontecessem a ele, apesar de sua integridade. Pergunta 7. Em um determinado momento, Jó, em meio à dor, faz uma declaração considerada uma das mais belas da Bíblia. Cite esta declaração. Resposta. Uma das declarações consideradas mais belas de Jó ocorre em Jó 19, 25-27, onde ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Pergunta 8. Descreva o momento da aparição de Deus e em que consiste o discurso de Deus a Jó. Resposta. Deus aparece a Jó em um redemoinho e responde às suas perguntas com uma série de perguntas retóricas. O discurso de Deus destaca a grandiosidade de sua criação e a sabedoria envolvida em cada detalhe, desafiando Jó a reconhecer a ordem natural e moral do universo. Pergunta 9.
Quais são as fases da restauração de Jó? Resposta: as fases da restauração de Jó incluem o arrependimento e reconhecimento da limitação humana por parte de Jó, a repreensão dos amigos por Deus, a intercessão de Jó pelos amigos, e, finalmente, a restauração de sua riqueza, família e reconhecimento. Pergunta 10. Como você aplica o estudo deste livro à sua vida? O que você aprendeu? Resposta: a aplicação do estudo do livro de Jó à vida pode envolver o reconhecimento da soberania de Deus em meio ao sofrimento, a importância da fé mesmo em circunstâncias difíceis, e a compreensão de que o sofrimento pode levar ao crescimento espiritual e à restauração. A humildade diante da majestade de Deus e a intercessão pelos outros também são lições importantes extraídas do livro. O capítulo 2 do livro de Jó, situado nos livros poéticos da Bíblia, desdobra-se como uma continuação do drama em torno do personagem central, Jó. Este livro, famoso por explorar profundamente a questão do sofrimento humano, mergulha na investigação dos motivos pelos quais indivíduos justos enfrentam adversidades aparentemente injustas. O capítulo 2, portanto, avança a narrativa, revelando mais camadas dessa experiência única. Embora o autor do livro de Jó não seja explicitamente identificado, muitos estudiosos sugerem que a obra foi produzida entre os séculos XV e VI a.C., durante um contexto patriarcal. Jó, o protagonista, é introduzido como um homem íntegro, temente a Deus e notável por sua retidão, mesmo diante de sua considerável riqueza. A história se desenrola na terra de Uz, onde Jó reside, e elementos indicam um cenário patriarcal. A riqueza é medida em animais, uma característica dos dias de Abraão. O livro faz referências a Uz, localizado a leste de Edom, alinhando-se geograficamente com a tradição patriarcal. A ausência de citações sobre instituições israelitas sugere um cenário patriarcal, com Jó vivendo um modelo de vida e religião patriarcal. O capítulo 2 também destaca os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, posteriormente acompanhados por Eliú. Esses amigos desempenham papéis cruciais nas discussões teológicas ao longo do livro, utilizando o contexto do sofrimento de Jó para debater a relação entre a retidão humana e o castigo divino. A queixa central de Jó emerge em seu discurso diante do sofrimento. Subitamente atingido por tragédias, perde riqueza, filhos e enfrenta doenças graves. Ainda assim, Jó mantém sua integridade, recusando-se a pecar diante das adversidades. Em uma declaração notável, proclama: "No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1.21. O segundo discurso de Jó revela sua decepção com os amigos, ansiando por empatia. Ele destaca a aparente injustiça de seu sofrimento, questionando por que alguém tão íntegro enfrenta uma aflição tão intensa. Jó, em sua agonia, chega a pedir a morte. Bildade, em seu primeiro discurso, aborda o sofrimento de Jó como consequência de supostos pecados. Jó, por sua vez, mostra-se cada vez mais desesperado em seu terceiro discurso, levantando dúvidas sobre a justiça divina. Zofar, no primeiro discurso, mantém uma abordagem severa, sugerindo que o sofrimento de Jó é resultado de sua iniquidade. A resposta de Jó, em seu quarto discurso, inclui uma repreensão a seus amigos e uma expressão de desesperança em relação a si mesmo. O capítulo 2 também destaca o quinto discurso de Jó, no qual ele clama por silêncio e expressa suas dúvidas sobre encontrar esperança para sua situação. A dinâmica entre Jó e seus amigos continua a se deteriorar, revelando tensões e discordâncias fundamentais. Eliú, um personagem que até então se manteve em silêncio, rompe seu estado de contemplação. Ele repreende tanto Jó quanto seus amigos, argumentando que a discussão deles não reflete a justiça divina. Eliú destaca a necessidade de humildade diante de Deus e enfatiza a sabedoria divina nas circunstâncias humanas. Deus, finalmente, responde a Jó em um discurso impressionante. Revelando-se em meio a um redemoinho, desafia Jó com perguntas retóricas que destacam a grandiosidade de sua criação. Deus convida Jó a reconsiderar a ordem natural e moral do universo, ampliando sua perspectiva sobre os propósitos divinos além das limitações humanas. As fases da restauração de Jó são iniciadas com seu arrependimento e reconhecimento de sua limitação diante da sabedoria divina.
Deus repreende os amigos de Jó por falarem erroneamente e instrui Jó a interceder por eles. Como parte da restauração, Jó é abençoado com o dobro do que possuía anteriormente, incluindo riquezas, família e reconhecimento. Ao estudar o livro de Jó, aplicamos valiosas lições às nossas próprias vidas. A história de Jó nos desafia a manter a fé e a integridade mesmo em meio ao sofrimento aparentemente injusto. A compreensão da soberania divina e a humildade diante dos mistérios da vida são aspectos cruciais que podemos extrair dessa narrativa. A jornada de Jó nos ensina que, por meio do sofrimento, podemos encontrar crescimento espiritual e restauração, mantendo uma confiança inabalável no caráter e nos propósitos divinos. Quero expressar minha profunda gratidão a todos vocês que dedicaram tempo e empenho ao estudo do capítulo 2 de Livros Poéticos. Foi uma jornada rica em aprendizado e reflexão, e estou verdadeiramente abençoado por compartilhar esse momento com cada um de vocês. Se você ainda não fez parte dessa jornada conosco, convido-o a se inscrever em nosso canal. Aqui, buscamos fortalecer uns aos outros na fé, e sua participação é valiosa para o crescimento de nossa comunidade. Agradeço por todos os comentários, perguntas e contribuições que enriqueceram nossa discussão. O diálogo continua aberto, e encorajo todos a compartilharem suas reflexões sobre o tema mesmo após o término deste vídeo. Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês. Que as verdades reveladas neste capítulo se manifestem em suas vidas de maneira transformadora. E não se esqueçam de explorar os demais conteúdos disponíveis em nosso canal. Há uma variedade de temas que podem enriquecer ainda mais sua jornada espiritual. Como sempre, aguardo ansiosamente o próximo encontro conosco. Fiquem atentos para o próximo capítulo, pois continuaremos juntos nesta jornada de estudo e crescimento na Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Até breve e que Deus os abençoe abundantemente. Pastor Leonardo.